Olá, meu nome é Eva e não vou mencionar a cidade de minha origem. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. A história é verídica, mas não aconteceu comigo, mas sim um fato que ocorreu com os meus pais na casa onde morávamos. Nós morávamos em uma área pouco habitada, pois o bairro estava sendo construído por moradores que ainda estavam comprando seus lotes e construindo suas casas. E meu pai era um deles. Naquela época, devido às poucas casas, existia no local uma grande extensão de matas, a qual eram vistos muitas coisas misteriosas. E atrás da nossa casa tinha uma pequena mata onde havia alguns pés de eucaliptos, alguns pés de bambus e uma troceira de cipó. Era bem fechado essa troceira de cipó. Naquela época, eu sempre ouvia a minha mãe dizer: "Vocês ouviram uns assobios esquisitos? Isso é coisa de saci. Os assovios estão vindo de trás do pé de cipó", dizia a minha mãe. Eu e meus 2 irmãos ficávamos assustados quando ouvíamos a minha mãe falar sobre os assovios do saci. Minha mãe foi criada na roça e dizia saber identificar a presença dele. Dizia que por onde ele passa, ele defeca. E dizia conhecer as suas fezes. Após ouvir os assovios, minha mãe esperava os assovios pararem. Quando aquilo parava, ela esperava um tempo e saía para ver se as fezes estavam lá, debaixo do pé de cipó. Ela voltava e dizia ao meu pai: "As fezes desse demônio estão lá. Realmente é ele que assovia atrás da troceira de cipó." Era costume do meu pai acordar cedo para ir ao trabalho. Certa manhã, ele acordou e saiu para o lado de fora para alimentar as galinhas, os patos e os gansos que minha mãe criava. Minha mãe sempre gostou muito desse tipo de criação. Foi quando ele entrou em casa um pouco assustado e disse para minha mãe: "Eu estava alimentando as aves quando senti um arrepio muito grande, como se alguém estivesse me observando. Olhei tudo em volta e não vi nada nem ninguém, mas continuei me arrepiando. Novamente olhei e não vi nada. De repente, olhei para a troceira de cipó e vi um ser pequeno negro com um gorro vermelho me olhando. Ele estava abaixado me observando com um cachimbo na boca. É um ser apavorante. Tem os olhos vermelhos como brasa de fogo. Aquela coisa, apesar de ser pequena, parecia ser uma coisa do inferno. Vou sair agora para trabalhar, e quando voltar vou roçar aquela mata." Meu pai foi para o trabalho, ainda assustado com o que tinha visto naquela manhã. Chegando lá, comentou com um amigo sobre o que tinha visto atrás da nossa casa. O amigo do meu pai, após ouvir a história, lhe falou: "Toma muito cuidado com esse ser. Ele é muito perigoso e sagaz. Tem uns parentes que moram no pé da serra. Certa vez, a minha prima saiu para ir na casa da nossa tia. Quando estava em uma certa altura do morro, ela avistou esse ser seguindo seus passos pelo canto da serra
onde havia muito mato. Disse ser um ser pequeno e negro, de uma perna só e de gorro vermelho. Aquilo ia assoviando e seguindo cada passo que ela dava. Ela ficou muito apavorada com o que estava vendo. Em um certo ponto, quase chegando na casa da nossa tia, aquilo pulou na frente dela com uma lâmina cortante nas mãos. Aquele ser queria cortar o pulso dela com aquela lâmina. Ela começou a correr desesperadamente e aquela coisa estava atrás dela. Foi quando, de repente, ela avistou um senhor que vinha descendo a serra com um cavalo. Esse senhor havia acabado de colher algumas bananas no alto da serra. Ela começou a gritar pedindo que aquele senhor a ajudasse. Quando aquele senhor foi ao seu socorro, aquele demônio desapareceu da sua visão. Vendo a minha prima naquele estado de nervosismo, perguntou o que havia acontecido com ela. Ela contou tudo o que tinha acontecido para aquele senhor. E foi quando ele lhe disse: "Esse ser é muito perigoso. Já perdi um cachorro por ele nessas matas. Tome muito cuidado. Não ande nessas montanhas sozinha, ainda que você vá para perto. Você nunca vai saber a hora que uma coisa dessa vai cruzar o seu caminho." E dizendo isso, aquele senhor acompanhou a minha prima até a casa da nossa tia. E quanto ao meu pai, assim que chegou em casa, ele pegou a foice e começou a roçar todo aquele matagal atrás da nossa casa. Tudo ficou limpo e nunca mais aquele demônio apareceu por lá. Boa noite. Olá, meu nome é Matheus, e o que vou relatar aqui é uma história que meu pai sempre conta quando ele ainda era um adolescente. Meu pai se chama Benedito. Ele é caminhoneiro e moramos em Itapevi. Há muitos anos atrás, quando meu pai tinha apenas 14 anos, ele morava no interior de São Paulo, na cidade de Palmital. Eles moravam em uma área rural. E ele saía para todos os lados para brincar. Em uma certa noite que ele estava andando por aquelas matas, ele estava passando perto de uma porteira que dava para uma fazenda que ficava ali perto. Fazenda essa, inclusive, que diziam ser mal assombrada. Quando ele estava chegando perto da porteira, ele viu alguma coisa na frente e pensou que era um carneiro ou qualquer outro animal, e por esse motivo não ligou. Mas quando ele chegou mais perto daquilo, aquela coisa virou para ele. E foi naquele momento que ele percebeu que se tratava de um lobisomem. Ele correu o mais rápido que pôde, e aquela coisa estava atrás dele. Quando estava chegando em casa, ele deu um salto por cima da cerca, que era de arame farpado. Ele conseguiu pular, mas teve várias escoriações, principalmente um rasgo na perna, provocado pela cerca. Mas, pelo menos, conseguiu escapar daquela coisa. E após se levantar correndo, sentindo muita dor pelo que acabara de acontecer, ele viu aquela coisa se embrenhando no meio dos matos.
Parece uma história inventada, mas o meu pai sempre conta isso com muita seriedade no rosto. Boa noite.